Salve, salve, turma! Mais uma aula com o professor JP de Química. Tudo bem com vocês aí? Eu tô bem. Então, para a gente familiarizar hoje na aula aí, nós vamos trabalhar com vocês sobre ligações covalentes ou ligação molecular. Na aula anterior, qualquer dúvida, vocês acessem, assistam a aula, que fala sobre as ligações iônicas e as características dos compostos iônicos, como determinar a fórmula iônica segundo o modelo de Lewis, tá? Então, lá vocês têm todas as informações possíveis para compreender como que você determina o NOx, ou carga formal, dos íons que participam em uma formação de um composto iônico. Eu não posso dizer que o composto iônico ele é uma molécula, porque ele vem da formação de íons, cátions e ânions. Então, ele é um íon fórmula e não um composto molecular. Composto molecular é para a formação de moléculas. E para formar moléculas, nós precisamos aqui conhecer algumas características dos átomos que vão ligar entre si, tá? Para poder formar novos compostos moleculares. Então, uma ligação covalente é uma ligação também conhecida como ligação molecular. Pessoal, e a grande diferença de um composto molecular para um composto iônico, uma das diferenças é a presença de metais. Na ligação covalente, não aparece metal na ligação. Tudo bem? O que é que vai aparecer nas ligações covalentes? Quem são esses átomos que ligarão para formar moléculas, substâncias moleculares? Olha só. Ametais mais ametais. Professor, ametais? Sim, não são metais. Aí você basta bater os olhos na tabela periódica e ver a classificação dos elementos químicos. Lá você tem metais, em sua maioria, e ametais. Inclusive, o canto direito da tabela periódica, onde tem lá as 6 últimas colunas, no geral, eles são ametais. Tem os gases nobres, tem os semimetais, mas aí eu coloco numa classificação só de ametais. Tudo bem? Aí, os ametais também vão se ligar com o hidrogênio. Lembre que o hidrogênio participa, né, de uma coluna, de um grupo da tabela periódica chamada metais alcalinos, mas ele não é metal. Nas tabelas mais atuais que nós temos, o hidrogênio ele está indo para a família do 7A, tá? Por afinidade com os halogênios, do que ele ficar ali por ter um elétron na camada de valência, e assim participou até ontem, digamos assim, dos metais alcalinos, daquele grupo dos metais alcalinos. E aí ele está indo para a formação de algumas substâncias mais afins com os halogênios, com flúor, com cloro, formando-se ácidos ali com mais facilidade. E também a ligação entre hidrogênio mais hidrogênio. Então, se eu tenho um hidrogênio com hidrogênio, vai formar H2, que é a molécula do gás hidrogênio. Vejam que aqui eu coloquei, ó, o hidrogênio faz apenas uma ligação. Uma ligação. Ele não faz 2, 3 ligações. Ele tem quantos elétrons? 1. Então, quando você distribui, na sua primeira e última camada, ele tem quantos elétrons? 1. Então, se ele perdesse um elétron, ele fica sem nada. Então, ele não vai perder elétron. Ele vai compartilhar elétrons. Na ligação covalente ou molecular, muito cuidado com os termos. Ninguém perde, porque não tem metal. O hidrogênio, por ser 1 e estar pertencendo lá à família dos metais alcalinos, ele não vai fazer ligação iônica. Ele vai fazer uma ligação covalente entre os ametais e com ele próprio. Mas se ele estiver ligado com um metal, aí, meu irmão, ele é hidreto. E se ele é hidreto, metálicos,
é porque tem carga negativa. Sai da historinha de que o hidrogênio tem carga positiva e passa a ter NOx negativo, porque os metais eles são altamente eletropositivos. Belezinha? Volta para cá. Vamos conhecer aqui os ametais. Preocupa com o tempo da aula não, tá? 2 horas de aula aí não vai ser problema para vocês. Veja só. Ametais. Olha o que é que você tem de ametais. Vamos lá na tabela periódica? Comer siri gelado sem problema? Então, se você chega lá na tabela, tem lá, comer siri gelado sem problema. Carbono, silício, germânio, antimônio. E o problema lá que eu me refiro é o chumbo. Tudo bem? Então, são elementos da família 4A. Família do carbono. Quem faz parte da família 4A, todos eles vão ter que fazer quantas ligações, pessoal? 4. Porque todos os átomos, na sua maioria, procura uma estabilidade com quantos elétrons? Com quantos elétrons? 8 elétrons. A maioria tem exceções. Tem contração do octeto, tem expansão do octeto. Tudo bem? É uma exceção. Mas a maioria dos átomos, ao fazerem ligações, eles buscam estabilidade. E essa estabilidade é com permissão dos gases nobres. Então, eles têm que quase que ir lá pedir bênção para os gases nobres, para poder fazer a ligação e ter uma aliança formada entre esses átomos, que antes eram solteiros e hoje passam a serem casados. Amém? Então, o que acontece? O 5A, 5A é a família de quem? Do nitrogênio. Não posso assistir sábados aulas de biologia, brincando com os elementos. Ou então, não posso assistir suruba de bichas. Como vocês já conhecem essas frases aí que eu já andei comentando algumas vezes. Então, todos eles pertencem à família 5A. Por que 5A? Quantas ligações? 3. Para estabilizar com quanto? 8. Matou a paca? Beleza? Entendido? 5 mais quanto? 3. Para dar 8. 4 mais 4. Para dar quanto? 8. Belezinha? Chuchuzinho, né? Vamos aqui de 6A? Vai lá na tabela periódica e procura lá o grupo 6A. Você vai encontrar assim, ó. Família dos calcogênios. É a família que contém o oxigênio. Aí tem lá, os seios têm ponta. Ou então você vai dizer, os 7 porquinhos. Brincadeira, gente, mas faz parte. Os 7 policiais. Tudo bem? Aí você guarda quem são os elementos. O, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Vai na tabela periódica, você acha essa sequência. E eles são da 6A. Então faz quantas? 2. 6 mais 2. 8. Busca estabilidade. 7A é a família dos halogênios. Alô? Alô, JP? Alô, Arthur? Alô, Saulo? Significa uma brincadeira de falar com os gênios da ciência. São formadores de substâncias, né? De sais. Família dos halogênios. Flamengo, clube brasileiro invencível no ataque. Dá para brincar lá, né? Flamengo, clube brasileiro inútil no ataque. Você também pode fazer isso. É brincadeira. Beleza? Mas aí você guarda os elementos da família 7A. 7A, meus queridos, significa que vai fazer quantas ligações? 1, porque totaliza 8. Então, percebam que o número da família é a quantidade de elétrons que se encontra na camada de valência. Estão lembrados das configurações eletrônicas nas aulas anteriores? Qualquer dúvida, pessoal, assistam às aulas anteriores. Vá lá no meu canal, deixa lá seu joinha, comente, assista às aulas lá do JP, tire suas dúvidas, tudo bem? Não fique aí se martirizando com essas dúvidas. Vai lá que você vai se interagir. Então, esses números aqui correspondem à quantidade de elétrons na camada de valência. Agora vejam, os ametais, eles não perdem elétrons porque não têm metais. E o que é que vai acontecer, JP?
eles vão fazer ligação simples, denominado compartilhamento de elétrons. Então, os átomos, eles vão compartilhar elétrons. Eles não vão perder. É como se fosse assim, ó, os dois, ou os átomos, na sua jogada de ligações, como se todos ali fossem ganhar elétrons. Tudo bem? Porque eu não tenho metal. Se eu tivesse metal, a tendência era ser iônica, perder elétrons, e alguém ganhar de lá. Então, eu só vou ter praticamente, átomos que ganharão elétrons. E se ganharão, entre aspas, ganharão elétrons, eles não podem perder, e sim compartilhar o seu elétron. Eletrosfera de um, eletrosfera do outro. Então, o elétron, ele passa a eletrosfera do outro e depois volta para a sua própria eletrosfera. Então, ele fica fazendo compartilhamento de elétrons. Você lembra da bicicleta? Tem a catraca e tem a coroa. Aí tem a corrente. Se você pegar o pincel e marcar um anelzinho daquele lá, um elozinho daquele lá, pintar de vermelho, o que você vai imaginar? Ele vai passar na coroa e vai passar também na catraca, e vai fazer esse movimentos, né? Como se o elétron fosse o quê? Usado pelos dois átomos. Eletrosfera de um, eletrosfera de outro. Eu vou demonstrar aqui para vocês nas aulas. Mas eu quero passar essa didática para vocês. Tudo bem? Fazer essa analogia para entender. Porque ninguém perde. Ambos compartilham o mesmo elétron. Tudo bem? Então ficou aqui a informação de como isso vai acontecer para vocês. E vou explicar aqui os tipos de ligações que cada um desses grupos realiza. Cada um desses grupos realiza. Agora vejam só, o da família 4A. Deixa eu pegar aqui o carbono. O carbono, ele é da família 4A. Certo? Então ele vai fazer as ligações. Ó, 4 ligações. Ligações simples. Tá? Vou fazer aqui da família 4A. O carbono, ele tem que fazer quantas ligações? 4. Está escrito aqui, meus queridos, ó. Faz 4 ligações. Se faz 4 ligações, eu posso fazer 4 ligações simples. Ou pode fazer também 1, 2, 3, 4. Pode fazer uma ligação dupla. Tudo bem? Pode fazer 4 simples. Pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Pode também, ó, fazer 2 ligações duplas, de modo que sempre ele fará 4 ligações. Ou ele pode também fazer 1, 2, 3 e 1. Ou seja, uma ligação tripla. Uma ligação tripla. Ligação simples. 1, 2, 3, 4. Fechou? Então aí você acaba tendo os tipos de ligações de todos da família 4A. Podem estar fazendo ligações dessa maneira, essa estrutura. Tudo bem? 4 simples, uma dupla e 2 simples, 2 duplas, uma simples e 3 que se formam uma tripla ligação. Tá? Isso aí é como que eles podem se organizarem estruturalmente. Da mesma maneira, vou fazer aqui para a família do nitrogênio. Né? A gente já tem sequência aí, tá gravado. E aí eu mostro para vocês aqui agora, isso aqui foi da família 4A. Aí eu mostro aqui para vocês da família 5A. Se é da 5A, pessoal, faz quantas ligações? 3. Deixa eu pegar o nitrogênio. Se ele faz 3, todos da família 5A, 1, 2, 3. 3 ligações, queridos. 3 ligações. Agora, três ligações.
Uma, duas, três. O que é que ele fez? Uma dupla. E aqui ele fez uma ligação simples. Dupla, simples. Aqui é tripla, tá? Diferente. Mas eu posso também colocar ele fazendo uma tripla. Ó, não pode passar de quantas ligações? 3. Por quê? Se ele pertence à família 5A, todos têm que fazerem 3 ligações. Podendo ser simples, com dupla e uma simples, e apenas uma ligação tripla. Porque ele já tem quanto, pessoal, na última camada? Qual é a quantidade de elétrons na camada de valência? 5 para 8, 6, 7, 8. Contou quantas vezes? 3. Então, são as disposições de 3. 6A. Vamos pegar quem? O oxigênio, que é da família 6A. Está escrito para vocês. 6A para 8 buscar estabilidade, precisa fazer quantas ligações? 2. 1, 2. Faz 2 ligações. Se ele tem quanto a última camada? 6. Por que, JP? Ele pertence à família dos calcogênios. 6A. 7, 8. Então ele tem que fazer 2. Pode ir pensando, simples ou dupla. Olha a outra maneira aqui que pode acontecer. 1, 2. 6, 7, 8. Pode fazer tripla? Não. Quem pode fazer tripla? Os elementos da família 5A. Os da família 6A só podem fazer quantas? Então não tem ele com tripla. Da família 7A, vamos pegar aqui o flúor. Se é da 7A, o que é que está escrito lá? Só pode fazer uma ligação. Fechou. Não pode fazer 2. Não pode fazer 3. Por quê? Quem pode estar fazendo 2 e 3 e 4 são as outras famílias aqui já descritas para vocês. Beleza? Então, 7A, tá? E esses tracinhos, gente, esses tracinhos aqui que vocês colocam, são chamados de ligações simples, dupla ou ligação tripla, tudo bem? São traços. São traços. Tracinhos e representa a estrutura. Tudo bem? E aí pode estar com formatos diferentes. Ó. Eu posso colocar o oxigênio e mostrar a dupla aqui para baixo. Ó. Não vai fazer você errar. O oxigênio que está aqui, ó, eu posso ter uma para lá, outra para cá. Ó. De modo que ele faz 2 ligações. Depois eu vou dar uma aula de geometria molecular, aí nós vamos colocar todas as ligações nos seus devidos ângulos. Aí nós vamos fazer a geometria molecular e estudar como que esses átomos eles se encontram, né, no plano e também no espaço, em 3D. Mas da forma que nós estamos apresentando aqui, ligações sem cobrar a geometria molecular. Às vezes até uma falha minha em não cobrar agora, porque senão mistura muitas informações. Por isso que eu vou por bloco de conteúdos, beleza? Então aqui estão as disposições. E o hidrogênio, que pertence à família 1A, o que é que está lá escrito? Ele só faz uma ligação. Pessoal, agora com todas essas informações, nós conseguiremos montar as estruturas. Construir as estruturas e das estruturas que você tem, fazer as ligações químicas entre essas espécies. Lembrando que são ligações simples covalentes. Aqui não tem quem perca elétron. Aqui tem quem compartilha seus elétrons. Tá? A ligação covalente é compartilhar elétrons. Ficou claro? Então, isso aqui, ó, são regras essenciais para você formar as estruturas. Beleza? Agora, vamos de vários exemplos. É a parte que nos interessa para colocarmos em prática. Tranquilo? Então, nós vamos aqui mostrar, compartilhamento de elétrons. Beleza? Vamos compartilhar elétrons. Vamos aqui, ó. Olha essa primeira molécula. CO2. Gás carbônico.
Beleza? Você tem um gás carbônico. Vamos tentar montar a estrutura? Vamos montar a estrutura eletrônica e depois a fórmula chamada estrutural? Porque aqui você já tem o que nós chamamos de fórmula molecular, porque não tem metal na fórmula. Então, se não tem metal na fórmula, beleza. Quantos carbonos você está vendo aqui? Ó, vamos por parte. Quantos carbonos? 1. Vai lá, né? Tranquilo. Quantos átomos de oxigênio? 2. Pessoal, chuchuzinho. Olha que beleza. Você tem um átomo, que não precisa aparecer o número 1 ali, ó. 2 átomos de oxigênio. Olha o que você já fez. Jogou no espaço. Eu coloquei dessa forma, na linha. Tudo bem? O carbono, basta você agora usar a tabela periódica. Mas eu vou te fornecer todas as pistas aqui, todas as coordenadas. O carbono, se você for olhar lá na tabela periódica, ele pertence à família 4A. Tomaram água aqui enquanto vocês pensam um pouco aí. Se ele é da família 4A, então ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3, 4. Então ele tem 4 bolinhas, símbolos quaisquer, em volta do seu próprio átomo. Fechou? Se você agora for no oxigênio, olha o tanto que é importante usar a tabela periódica. Qual é a família do gás do oxigênio? 6A. Significa que na última camada ele tem quantos elétrons, pessoal? Não deixa perder essa informação. Não deixa. Se ele é da família 6A, eu já disse para vocês, o número da família corresponde à quantidade de elétrons na camada de valência. Eu vou colocar em símbolos em volta do elemento ou do átomo. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. JP, 6 por quê? Criatura, 6 porque a família é o quê? 6A. Tem 6. 4A, tem 4 pontinhos em volta. Ó, entendeu? É isso aí. Agora você tem que fazer a ligação. E como que você vai fazer a ligação? Compartilhando elétrons. E um par de elétrons, querida, é isso aqui, ó. Um elétron de cá e um elétron de lá. Isso é o que nós chamamos de par eletrônico. Então, vamos lá. O carbono, mais uma vez, 4A, ele tem que fazer quantas ligações? 4. O oxigênio é da família 6A, ele tem que fazer quantas ligações? 2. Entende? Para 8, a estabilidade? Então, vamos lá. O carbono, tem quantos elétrons na brincadeira aqui agora? Tem quantos elétrons o carbono? Tem quantos? 5. 1, 2, 3, 4. Esse xizinho, ele veio para cá. Deu uma volta e voltou. Lembrou lá da corrente da bicicleta? Coroa e catraca? Ó. Mais uma. O carbono agora já tem quanto? Pensa comigo. 6. 4 bolinhas, como se esses 2 xizinhos estivessem aqui agora, ó. 4 com mais 2, 6. Para 8, ele tem que fazer mais quantas? 2 pro lado da esquerda. Então, ele faz do lado da esquerda, do jeito que ele fez para a direita, ele faz para a esquerda. Esses 2x aqui é como chegasse aqui, ó, para ele, ó. Agora conta. Quantos símbolos tem em volta do nosso carbono? 4 bolinhas já tem. 5, 6, 7, 8. E o oxigênio recebeu 2 bolinhas, ó. Cada oxigênio recebeu 2 bolinhas. Significa que ele precisa fazer 2 ligações. Ó, as 2 ligações que ele fez. 2. Ó, o outro oxigênio. 2. E o carbono? Ó, 4. 2 para lá, 2 para cá. Olha aqui a estrutura, como é que vai ficar. Ó. 2 pares. 2 traços. 2 pares eletrônicos. 2 traços.
Então, aqui você tem uma fórmula chamada eletrônica. Você tem uma fórmula eletrônica de quem? De Lewis, o cientista, o químico, né? Que trabalhou com a construção das fórmulas eletrônicas, cheia de elétrons, representadas por símbolos quaisquer. E agora a fórmula, o quê? Na frente, estrutural. Você tem uma fórmula estrutural. E as ligações são representadas por... Ó, as ligações são representadas por traços simples, traços duplos, traços triplos. Tudo jóia? E aí? Mais uma vez, vou apagar aqui e fazer com vocês, ó. Um par, um traço. Um par, traço. Dois pares. Um, dois. Vamos lá. O carbono fez quantas ligações? Vamos contar separado. O carbono. Ó, vamos pensar aqui no carbono. Uma, duas, agora, três, quatro. Uma para o carbono, duas, três, quatro. Três, quatro. Agora vamos para o oxigênio. Vamos pensar no átomo de oxigênio. Ele já tem quanto na última camada? Quantos elétrons tem na última camada? 6. Ele precisa fazer quanto? 2. Para totalizar? 8. 6. 7. 8. O que é que mostrou? Que ele fez 2 ligações. Do lado da esquerda, do mesmo jeito. 1, 2. Ele fez para lá suas 2 ligações. Simples demais. E aí, se você for montar a fórmula molecular que já está aqui escrita, você sempre parte do átomo central. Ó, um carbono. Quantos átomos de oxigênio? 2. Esse 1 não precisa aparecer. A gente coloca para mostrar quem ainda tem dúvida que ele é elemento neutro na multiplicação, está sempre oculto, né? E aí você coloca se quiser. E aí volta para cá. CO2. O que é que o CO2 é? Fórmula molecular. Pessoal, isso aí é ligação covalente. Você montou uma molécula de gás carbônico. Eletrônica, estrutural e molecular. Tudo com informações pertinentes à tabela periódica. Bacana? Vamos ver quem é que vem agora para colocarmos aqui o segundo exemplo, tá? NH3. O N, vai lá na tabela periódica e olha a família do cara, 5A. O hidrogênio na tabela periódica, 1A. O que é que você já tem? A fórmula molecular. A fórmula molecular. Um nitrogênio. Consegue? Consegue enxergar um nitrogênio? Um nitrogênio. Pincel fraco. Um nitrogênio. 5A. 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 Significa que ele precisa fazer quantas ligações para 8, queridos? 3. 3. Só que ele tem quantos elétrons na última camada em torno aqui do átomo? 1, 2, 3, 4, 5. 5A, 5 pontinhos. 5 coraçãozinhos, 5 aviãozinhos, 5 canetinhas, 5 girassóizinhos, né? O jeito que você quiser colocar, para distrair um pouco. Quantos hidrogênios em volta do nitrogênio? 3. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Qualquer lugar que você queira colocar ele disposto. Depois, na geometria molecular, eu venho para corrigir isso aqui com vocês. Então, nós vamos por etapa. Cada hidrogênio tem quanto na sua primeira e última camada de valência? Ó, quantos elétrons tem para cada hidrogênio? 1. Lembra, o hidrogênio só faz quantas ligações? 1. Quem é da família 5A para 8 faz quantas? 3. Não esqueçam que os números das famílias, a tabela periódica,
o número atômico que é fornecido, você consegue chegar na camada de valência e representar por elétrons em volta de cada um desses átomos. Então, vamos lá. O hidrogênio, você disse que faz uma ligação. Então, fez um par de elétrons. O nitrogênio agora passa a ter quantos? 6. Tinha 5, compartilhou 1 e uma bolinha foi para lá. Ó. Cada hidrogênio está ficando com quanto? 2. O nitrogênio ao todo já tem quanto? 6. Hidrogênio não é diferente daquele. Faz uma. Mais uma. Chega o triângulo para cá e a bolinha chega para cá. O nitrogênio já tem quanto? 7. E o hidrogênio tem quanto ao total aqui, ó, na sua eletrosfera? 2. O triângulozinho vai para lá e a bolinha vem para cá. Agora, conta comigo. Quantos símbolos que estão representando os elétrons estão aqui em volta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, chuchuzinho, pai. E cada hidrogênio? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pronto. Ó, joinha. O que é que você fez aqui? A fórmula de Lewis, denominada de forma eletrônica. E agora vamos fazer a estrutural. Tira uma foto, como se você tirasse uma foto e copiasse ela lá na frente. N, H, H e H. Aí vai que você não tirou a foto, você coloca onde quer. Um par de elétrons. Um traço. Um par. Um traço. Um par. Um traço. E veja que o nitrogênio ainda sobraram com quantos? O nitrogênio ainda sobraram com quantos elétrons? 2. Fechou? Essa é a fórmula chamada estrutural. Fórmula estrutural. Quisesse montar a fórmula molecular? NH3. Porque você tem o N do centro e quantos hidrogênios em volta? Você coloca um hidrogênio e conta quantas vezes ele se repetiu. E aí você volta para cá, a fórmula molecular. O que é que aconteceu? Compartilhamento de elétrons. Quantos pares de elétrons aqui foram feitos? 3 pares de elétrons, ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Quando você vê essas ligações simples, é como se aqui, ó, um par de elétrons. Você fez isso aqui. Colocou a ligação simples. Aqui é uma bolinha. Aqui é o triângulo. Para você ter uma interpretação de outras estruturas mais complexas quando aparecerem. Ó, hidrogênio. E aqui, bolinha. Hidrogênio. Bolinha. Né? E ainda, na verdade, é 2 bolinhas que sobraram. Não foram 2 triângulos. 2 bolinhas que sobraram. Olha lá. Então, quando você tiver de posse dos traços simples ou duplos, na ponta de cada tracinho desse tem um elétron de cá e um elétron de lá. Aí se você, ó, apagar o tracinho, ó como é que fica. Isso aqui, né? A representação anterior. Tá? É interessante a ligação covalente, você brinca com ela. Certinho, pessoal? Então, uma forma molecular, você vem, faz a eletrônica e faz a estrutural. Vamos montar outra. Interessante, né? Tabela periódica para isso, para ajudar a gente. Terceiro, vamos colocar molécula da água, H2O. Vai lá para a tabela periódica e começa a pensar. Bom, o oxigênio, família 6A. O hidrogênio, família 1A. Fechou? Você já sabe de cabeça, eu tenho um oxigênio para 2 hidrogênios.
Cada oxigênio tem quanto na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada hidrogênio tem quanto? 1. Cada hidrogênio faz uma ligação. E cada oxigênio vai fazer 2 ligações. Chegou um triângulo aqui, chegou um triângulo aqui, chegou uma bolinha para cá, outra bolinha para cá. E aí você conta agora ao todo. No oxigênio, só para você ver que estabilizou com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Amém. 1, 2. Amém. Ele se assemelha ao hélio dos gases nobres, que tem 2 elétrons. 1, 2. Fechou. Então, você tem, mais uma vez, a fórmula. Não esqueçam, toda fórmula que tiver cheia de símbolos em volta, você tem a eletrônica. E quando você passar a fazer a estrutural, olha lá, a estrutural. Um par de elétrons, um traço. Um par de elétrons, outro traço. E o oxigênio sobraram 1, 2, 3, 4, sem ser usado. 1, 2, 3, 4, como se fossem umas orelhinhas. Ó. Então, ó, esses dois aqui não foram compartilhados. Ó, não teve, então ele sobrou. E que fórmula é essa que você acaba de fazer? Uma fórmula estrutural. E a outra que você acaba de fazer, ó, H2O, é a fórmula molecular. Ó. H2O, a fórmula molecular. E aí pergunta, na fórmula da água, quantas ligações simples foram realizadas? 2. Sobraram quantos elétrons não ligantes? 4. 1, 2, 3, 4. Então, vem essas perguntas. Quantos elétrons não ligantes? 4. Quantos elétrons ligantes? Se for do oxigênio, 2. Aí, quando o oxigênio liga com o hidrogênio, 2. Então, ele está ligando 2 elétrons com os átomos de hidrogênio. Isso é fórmula molecular. Terceiro exemplo. Interessante, né? E agora? Quarto exemplo. Ele fornecer para nós aqui uma estrutura do tipo HNO3. Já vai aumentando a estrutura. Aí eu peço calma nessa hora. Sempre eu vou olhar para o átomo do meio, vou olhar para os átomos dos extremos da molécula, que isso aqui é a nossa fórmula molecular. Então, já partimos dela. Ó, fórmula molecular. Vamos olhar na tabela periódica? Você pega, então, lá na tabela periódica, o hidrogênio, família 1A. Nitrogênio, família 5A. Oxigênio, família 6A. Então, átomo do meio, costumo colocar no espaço maior. Ó. Quantos elétrons em volta? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos oxigênio em volta? Quantos oxigênio em volta? 1, 2, 3. Cada oxigênio tem quantos elétrons na sua camada de valência? Ó, quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo, pessoal? Como que a gente já está se organizando quanto às estruturas mais complexas? O cara do meio, tá? Eu vou para o cara central.
Eu vou primeiro olhar para o cara central, coloco ele no centro e jogo os outros em volta. Hidrogênio sempre vai ligar preferencialmente nos oxigênios. Hidrogênio liga preferencialmente nos átomos de oxigênio. Diquinhas, tá bom? Então eu tenho 3 oxigênios. Não vou colocar o hidrogênio aqui, porque senão ele liga aqui. Mas eu posso ligar ele para cá. Vai ligar no oxigênio. Deixa eu colocar ele para cá. E ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1. Agora é com vocês. Olha só como que nós vamos buscar a estabilidade. O hidrogênio faz quantas ligações? 1. Olha ele aqui. Ó, chuchu, já foi. 1. O oxigênio tem 6. Ele faz quantas? 2. Já fez 1 lá, não foi? Ele liga aqui, ó. Então, essa bolinha chega para cá. Essa outra bolinha chega para cá. Totalizando quantos símbolos em volta? 8. Esse triângulozinho chega para cá. Esse triângulozinho chega para lá. Você vai brincando de levar para você ver a estabilidade. Tá? Você vai levando os elétrons para você ter essa lógica dos elétrons que compartilham. Depois vocês tiram eles de lá. Tá? A gente está mostrando aqui como que acontece esse compartilhamento. Não é que eles ficam lá, eles ficam fazendo isso aqui, ó, compartilha, tá? É um tipo de empréstimo, eles vão e depois voltam. Pronto. Agora aqui o nitrogênio tem quanto? 6. 6. Agora você deve estar pensando o seguinte, vamos comigo. O nitrogênio 5, ele precisa fazer quantas ligações? 3 para 8. Você faz isso aqui. Ele fez 1, 2. Aí você fala, ó, urra, acertei. Tá certinho. Não, não tá certinho, não. Por quê? O nitrogênio tem quanto? 8. Esse oxigênio, 8. O hidrogênio, 2. Esse aqui, 7. Esse, 7. Não deu certo. Não deu estabilidade para eles. Então, você vai ter que rever o seu caminho de ligação. Então, isso aqui não pode acontecer. Porque você amarra o nitrogênio com 8, ok. Esse oxigênio aqui, ok. O hidrogênio, ok. Mas esses dois aqui, não, ok. Aí você vai apagar e vai surgindo uma nova ligação para vocês. Vocês viram que não deu certo? Então, que tal esse... Não, deu 7, 7. Agora, vamos tentar fazer assim? Vai, professor. Peraí. Esse aqui tinha já 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, um triângulo, 6. Esse triângulo foi para lá, 7. Esse triângulo veio para cá, 8. Esse oxigênio tinha 6, recebeu 2 bolinhas, também ficou com 8. Beleza. Ah, e esse? Sobrou. Sobrou. Esse aqui sobrou. Esse aqui tá sobrando? Tá sobrando. Não tem ninguém ligado nele ainda. Mas olha o cara do centro. Olha para o cara do centro e veja se tem sobrando elétrons. Lembra que eu falei ainda agora que tinha elétrons sobrando no oxigênio no exemplo anterior? Então, se está sobrando elétrons em quem atinge primeiro a estabilidade com 8 elétrons, vou te dizer bem de pertinho. O átomo central, quando adquirir estabilidade, primeiro com 8 elétrons, e sobrar elétrons na eletrosfera dele, ele pode emprestar 2 elétrons de uma só vez. Não sobraram 2 aqui, ó? Só que eles estão separadinhos, né? Deixa eu colocar eles juntinhos aqui agora. Ó, apago lá e os 2 juntinhos. Então, você pega esses 2 de uma vez só e traz para cá. Essa ligação que você acaba de escrever, muito dos autores, no ensino médio, ainda fala dativa. Mas é uma ligação covalente.
Tá bom? É uma ligação covalente porque aqui tem uma interação entre elétrons e núcleo. E aí a gente não vai deixar de falar aqui para vocês. Mas existe toda uma outra explicação em relação a essa ligação covalente do tipo dativa. É a ligação onde empresta dois elétrons de uma só vez. Mas, para isso acontecer, faz-se necessário, primeiro, o átomo central buscar estabilidade com 8. Sobraram 2? Empresta para quem está com 6. Ele não estava com 6? Chegou uma nuvem com quantos elétrons? Chegou um malote, que eu costumo dizer. Chegou um malotinho aqui com quantos elétrons? 2. Então você conta 6 com mais 2, 8. Esse malotinho volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, vai, vem. Por quê? Compartilhamento de elétrons, tá? E aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que estava sobrando quanto? 2. O cara de baixo estava com quantos elétrons? 6. Precisava exatamente de quanto? 2. Então, parte do central para o receptor, compartilhando 2 elétrons. Ó. Empréstimo de 2 elétrons. Chegou para cá, estabiliza com 8. Essa é a forma eletrônica. E a estrutural fica assim, ó. Nitrogênio, oxigênio, 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 o hidrogênio que nós colocamos lá em cima. E aí vem fazendo a ligação, ó. Um par, um traço. Um par, um traço. 2 pares do lado de cá, 2 traços. E a ligação dativa, você representa pela seta. Ó. A ligação dativa representa pela seta. Ligação dativa. Essa ligação dativa também ela pode ser chamada de ligação coordenada ou ligação dativa. Tudo bem, pessoal? É um caso novo de ligação covalente que surge quando você passa 2 elétrons, primeiro de quem tem 8, está estabilizado com 8, e o cara de lá está com 6. Então, eu pego 2 dos meus e empresto para o outro que está com 6. Ele estabiliza com 8. E esses 2 depois voltam. Então, é um compartilhamento de elétrons. Não é ligação iônica que vai em definitivo os elétrons. Então, há um compartilhamento, tudo bem? É isso aí que nós estamos mostrando em vários exemplos. Tá? Sobrou elétron no átomo central? Não. Nesse aqui sobrou elétron? Claro que sobrou. Você pode ver que tem sobra de elétrons. Ó, quantos elétrons sobraram? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nesse aqui, sobrou 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, já tem o deles, né? Recebeu 2, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recebeu o malotinho com 2, ó, finaliza com 8. Certo? Então, você acaba jogando seus elétrons aí. E esse aqui que tinha 1, né? Passa a ter 2. Ele tinha um elétron, agora ele passa a ter 2. Tá? Ele fica com seus 2 elétrons aí. Estabilizando com 2 elétrons. Tinha 1 com 1, chega 2. Fechadinho? Isso é ligação covalente do tipo dativa. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural e a molecular. E a pergunta é, quantas ligações covalentes simples? 1, 2, 3, 4. 4 ligações covalente simples. 4 ligações covalentes simples. 1, 2, 3, 4. Quantas ligações dativas? 1. Quantas ligações coordenadas? Quantas ligações dativas? 1. Ligações comuns? 4. A comum é a mesma aqui, simples. Beleza? Ácido nítrico. Quarto exemplo. Quinto exemplo.
H2SO4, ácido sulfúrico, solução de bateria. Vamos lá. Você já sabe a manha. O hidrogênio 1A, o enxofre família 6A, o oxigênio família 6A. Olha o macetezinho. Eu não te quero fornecer números atômicos para você distribuir. Só que saibam que aparecem exercícios e exercícios que te fornecem número atômico e você monta a estrutura. Aqui eu estou te dando a estruturinha pronta e partindo já da análise da tabela periódica. Ó, cara do meio. Quantos elétrons na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Quantos oxigênio em volta? 1, 2, 3, 4. Quantos elétrons para cada oxigênio também? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Átomo central, S. Quantos oxigênios em volta? 4. O que é que eu digo? Os hidrogênios ligam de preferência nos oxigênios. Então, ó, hidrogênio, tá fechado o S, tá vendo? Então, sobrou hidrogênio para lá ou para cá. Ó, para cá ou para lá. Agora, aqui no meio não, porque ele tá blindado, tá fechado. Então, vou colocar um hidrogênio aqui, ó. Vou colocar outro hidrogênio aqui. Bolinha, né? Bolinha. Olha lá. Quantos hidrogênios? 2. Joguei os 2 hidrogênios. E agora, meus queridos, para nós finalizarmos também e tomar aquela água e ir embora, vamos aqui fazer a ligação final. Lembrando que cada hidrogênio faz quantas ligações? Uma. Cada oxigênio faz quantas? 2. Aqui, eu quero deixar claro para vocês, às vezes há uma confusão. Os números das famílias é a quantidade de elétrons que nós colocamos em volta. Ponto. Quando vamos fazer o amarrar das ligações, eu sempre olho para o número da família e me pergunto, para 8, faltam quantas? Com exceção de quem? O hidrogênio, que só faz quanta? Uma. Lá no início da aula eu abordei para vocês. E expliquei que as outras famílias, a quantidade de ligações que podem ser feitas. O oxigênio já fez uma para lá. Faz outra aqui. Já fez quantas lá? 2, né? Ó. O oxigênio fez suas 2. 1, 2. Ponto. O enxofre também, ele é da família 6A. Para 8. 2. Ele já fez uma para lá. Vem na linha reta primeiro, certo? Aí depois você sobe ou desce. Dá um mergulho. Esse aqui já fez quantas? 2. 1, 2. Então ele já está com 8, correto? Esse oxigênio, 6A para 8, 2. Ele já fez uma. Isso que é o compartilhar, gente. Ó. O S compartilha seu elétron com ele. E o oxigênio compartilha seu elétron com o enxofre. É o vai e vem, o empréstimo de elétron. E aqui eu faço a última com o hidrogênio. Poderia estar retinho, tá? Porque o quadro acabou aqui, poderia estar retinho. Não tem problema. A ordem é onde você quiser colocar. Depois eu venho em outra aula e explico para vocês como corrigir essa geometria da molécula. Agora vem a questão. Esse tem 8. 6. Chegou outro triângulozinho aqui, ó, 7. Chegou o outro lá, 8. Esse tinha 6. Chegou a bolinha lá, 7. Chegou a outra bolinha, 8. Triângulo para lá, 2. 8 elétrons. 8 elétrons. Chegou a bolinha, 7. Chegou a outra bolinha, 8. Elétrons.
Chegou o triângulozinho, 2 elétrons, tá? Então, a gente vai estabilizando. O hidrogênio estabiliza com 2, a maioria dos outros com 8, neste caso. E agora, meus queridos, chegou a hora. Esse cara não é o átomo central? É. Ele já está com 8. E agora, empresta 2 elétrons de uma só vez. Isso que é uma ligação covalente dativa. Ligação covalente coordenada. É aquela ligação que, a partir do átomo central, ó, 2 elétrons sobrando, só que esse aqui, ó, tem quantos elétrons? 6. O de cima também tem quantos? 6. Cada um está esperando quantos? 2. Cada um está esperando 2. Chegou um malote aqui, ó. Agora ele não tem mais 6. Passa a ter 8. O de cima, 6. Chegou 2. Totaliza quanto? 8. Vocês viram o tanto que é importante, pessoal, a ligação dativa? Então, aqui você tem uma ligação. Isso a gente tá acabando, né? Já, tá, pessoal? Nós estamos indo embora, viu? Aqui. Eu tenho uma ligação dativa. Aqui, outra ligação dativa. E o restante são ligações simples. Então, você amarra toda a molécula. Então, quando a gente vê a substância impressa na prova, nos livros, nós sabemos que entre os átomos existem essas ligações interatômicas. E agora nós vamos fazer o quê? A fórmula estrutural. Vamos fazer ela menorzinha. S. Aqui. 1, 2, 3, 4. Estou fazendo isso. O S. 1, 2, 3, 4. Hidrogênio. Aqui. Hidrogênio. Aqui. Vou colocar o hidrogênio mais forte. E agora vamos fazer as ligações. Os tracinhos. Se é simples, se é dupla, se é setinha, se é tripla. Então é só olhar aqui, ó. Olha o teu modelo. Simples. 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 Agora as outras não são simples. São ligações covalente do tipo dativa. Setinha para cima. Setinha para baixo. O que é que você tem lá? A fórmula estrutural. Essa fórmula que nós fizemos aqui, cheia de símbolos, é eletrônica, segundo o modelo do nosso ilustre Lewis, tá? E a fórmula que nós partimos, a molecular. Certo, pessoal? Quantas ligações comuns? 1, 2, 3, 4. Quantas ligações simples? 1, 2, 3, 4. Mesma coisa. Quantas ligações dativas? 1, 2. Quantas ligações coordenadas? 1, 2. Agora, tem autores que a ligação ela deixa de ser representada por setinha. E é apenas assim o traço. Poderia dativa estar com essa, com esse oxigênio, dativa para cá. Esse hidrogênio está ligado em outros oxigênios. Isso aqui não é a receitinha pronta. Os hidrogênios poderiam estar aqui, um aqui e o outro lá em cima, tá? E a dativa está para outros átomos de oxigênio. Então, é a organização sua, inicial, que você monta a estrutural, tá? Então, tem autores que não mostra a seta. Mostra realmente a ligação simples, dupla ou tripla, se for dependendo do elemento químico. Mas eu vou deixar aqui a setinha para não confundir nós aí. Mas você é que vai deduzir nas ligações químicas quais as envolventes. Se é simples, duplas ou tripla. Beleza?
E aí, se sobra elétrons ou não, você analisa depois, ó, a quantidade de elétrons que cada átomo está deixando na sua eletrosfera, mostrando que eles, em outras circunstâncias, podem também fazer essa ligação dativa. Pessoal, quero agradecer vocês pela participação, pelo envolvimento na aula, sobre ligações covalentes. Foi muito pertinente hoje nossa aula. Acredito que vocês devem ter aprendido também, atingido o objetivo de caracterizar o que é uma ligação covalente, os tipos de ligações que acontecem entre os átomos, simples, duplas e triplas. É uma ligação que ocorre entre ametais e ametais com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio, sem envolver metais na ligação. Se envolver, é iônica. Tudo bem? Mesmo que um composto tenha ligação iônica e covalente, ele vai predominar ionicamente, pela formação do metal. É um composto de alto ponto de fusão, ebulição, sólido, né, e tem todas as suas propriedades físicas e químicas. E a ligação covalente, ela aparece de uma forma bem mais organizada, quando você parte da eletrônica, constrói a estrutural. Se você tem um par de elétron, é um traço. 2 pares, 2 traços. E com isso, assista a aula, tire suas dúvidas, deixe seu joinha, vai lá no meu canal, deixe seus comentários. O amigo JP vai agradecer muito essa participação de vocês. Um abraço e até a próxima aula, que Deus permitir para nós. Fiquem com